Olha só, gente, nós temos que estar aberto para a convivência, né? A gente precisa de estar aberto, não é? Mas tem dois aspectos importantes aqui, sobre perdoar e sobre você eleger aquela pessoa como um amigo, ok? São duas coisas distintas. Eu não posso escolher quem eu vou perdoar. Eu não posso escolher quem eu vou perdoar, porque perdoar é um mandamento. Agora, eu posso e devo escolher quem vai ser o meu amigo, não é? A Bíblia fala o quê? Anda com o sábio, será sábio, companheiro de tolos será afligido. A Bíblia te orienta, olha, evita o homem iracundo, fica muito perto dele. Então, é muito importante você saber eleger as pessoas que você vai ter amizade. Tem uma série de parâmetros para isso. Agora, quem você vai perdoar, aí você já não pode escolher. Então, tem pessoas que, tudo bem, você perdoou de coração, perdoou. Você está aberto para ser bênção na vida dessa pessoa, você tem que estar aberto. Agora, você vai eleger ela como seu amigo, seu confidente, bom, aí nem sempre isso vai ser viável. É muito comum nos atendimentos a gente ver pessoas que elas sofrem uma abordagem sexual por demônios. Às vezes a pessoa está na cama e vem uma entidade demoníaca e se relaciona sexualmente com ela. Espíritos desencarnados. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer, a pessoa está na cama, ela vê a cama afundando, mas você não tem ninguém. Mas a cama afunda, a pessoa sente todas as sensações de um relacionamento sexual. Por isso que eu digo... É a mesma coisa, né? É um espírito que ele não está incorporado numa pessoa, mas ele vem e a pessoa sente aquele espírito se relacionando com ela como se fosse uma pessoa. Nós abordamos aqui aquilo que a gente acha assim que é mais relevante, que tem mais peso, né? Então, nós colocamos essas três coisas, assim, em termos de perversão sexual, que é o abuso sexual seguido de uma ameaça para a pessoa não contar, né? Coloca a mordaça emocional, a bestialidade e a pornografia. São as três coisas que realmente têm uma ligação muito forte com essa questão da passividade. Mas, obviamente, tem muitas outras coisas, né? A partir do momento que a pessoa começa a sofrer um abuso, que ela não reage à altura que precisa de reagir, ela está andando na direção de construir um quadro de passividade. Tá? Quando você libera o perdão, você decidiu, não é, perdoar e perseverar nessa posição de perdão. A tendência é que essa ferida vai cicatrizar, ok? Isso não acontece imediatamente, do dia para a noite, não é? Nesses processos, o tempo é um elemento assim, a ser considerado, né? Mas essa ferida vai cicatrizar sim, ok? Na verdade, gente, os princípios de Deus funcionam, né? O Evangelho funciona. Então, assim, perdoar é possível e realmente dá certo, não é? É a principal maneira de você preservar a sua saúde emocional, não tem outro jeito. Por isso, assim, que aconselhamento, o princípio básico do aconselhamento é você não forçar uma situação, ok? Para você ajudar uma pessoa, a premissa número 1 é que essa pessoa queira, de fato, ser ajudada. Entende? A porta tem que abrir de dentro para fora. Como Jesus falou lá à igreja de Laodiceia, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ela e ela comigo. Aí vai ter comunhão, vai ter relacionamento. Então, o que acontece é que muitas pessoas, elas têm um certo comodismo, no sentido de querer uma solução meio fácil, de querer transferir a responsabilidade delas
para a pessoa que está aconselhando, para o terapeuta, não é? As pessoas normalmente têm essa tendência. E essa é uma armadilha que, como ministros, nós não podemos cair. Ok? É muito comum, a pessoa chega para você e fala, olha, resolve o meu problema para mim. Não funciona assim. Então, você tem que devolver para essa pessoa a responsabilidade que é dela. Como é que funciona? Por exemplo, se você colocar uma pessoa de 70 quilos nas suas costas e você vai carregar essa pessoa, quantos passos você dá com ela? 70 quilos. Talvez você vai dar 5, 10, se você é muito forte, você vai dar uns 15, 20 passos. Agora, se essa pessoa quer andar lado a lado com você, quantos quilômetros vocês andam? Você vai longe. O que eu quero dizer, gente, que não adianta você querer carregar nas suas costas as pessoas. A pessoa tem que querer andar com você. Inclusive, aconselhamento tem início e precisa de ter fim. Senão vira um relacionamento de codependência, vira uma lambeção de ferida, que é uma coisa ainda mais doentia. Igual um tempo atrás, uma pastora chegou e falou, Cote, já tem 8 anos que eu estou aconselhando uma pessoa. Eu falei, o quê? Misericórdia. Já era um relacionamento de codependência. Então, a pessoa tem que saber aquilo que é responsabilidade dela e você não pode fazer aquilo por ela. Se ela não quiser se posicionar, olha, não adianta. Entende? E a maioria das pessoas, no fundo, às vezes o que elas mais precisam é desse posicionamento, não é? Assumir a responsabilidade dela, processo principalmente no processo da reeducação. A gente está falando aqui assim muito sobre libertação, mas a reeducação é o aspecto fundamental da coisa. Toda libertação que não visa um processo responsável de reeducação da personalidade é uma tragédia, não é? Porque a gente vai ter que lidar com aquelas estruturas de condicionamento. Às vezes a pessoa se condicionou. Nós falamos aqui sobre passividade. Tem gente viciada na passividade. E não vai haver uma mágica assim que ela vai ser livre da passividade. Ela vai ter que, dia a dia, negar a si mesma. Disciplina. Sem disciplina, ninguém chega em lugar nenhum. Não é? Então, essa carga de responsabilidade, você não pode aceitar esse tipo de transferência para você. Porque é muito comum, a pessoa chega aqui, pastor, resolve o meu problema, está aqui o pepino. Aí você devolve para ela. Não é? A raiz é essa, é assim, assim, assim que você tem que se posicionar, isso é responsabilidade sua. Ok? Alguma dúvida mais, gente? Até aqui tudo bem, então? Bola para frente. O próximo ponto que nós vamos falar aqui é a falta de objetividade na vida. E eu vou dar uma ênfase aqui, considerando a falta de objetividade associada à desonra à paz. Ok? Porque uma das principais consequências de desonrarmos os nossos pais é cegueira. É cegueira. Pessoas que não acham caminho na vida, pessoas que se desconectam da sua identidade vocacional. Isso está ligado com muitas coisas, mas essencialmente a desonra à paz. Ok? Então, vamos compartilhar um pouco sobre essa questão da objetividade. Todo ser humano carrega consigo um desejo inato de possuir direção e propósito na vida. Aqui reside um dos maiores segredos da nossa saúde emocional. Você ter uma razão para viver, isso afeta diretamente a sua qualidade de vida. Quando você está conectado com a sua identidade vocacional, não é? Você sabe o que você quer, o que você é vocacionalmente, quem você é, não é só o que você vai fazer, mas quem você é vocacionalmente, você não vai ter nem tempo para ficar deprimido.
a vida passa a ter outro sabor. Então, todos nós temos uma direção vocacional a seguir. E esse senso de destino é como uma bússola que vai nos orientar nesse vasto território que é definido por esse serviço especializado que nós podemos prestar a outros, preenchendo assim o significado da nossa existência. Então, toda a nossa natureza foi desenhada especificamente para cumprirmos um papel que está implícito na nossa natureza. Cada um de nós recebemos um dom, uma habilidade, né, que nos capacita a cumprir um propósito que é eterno em Deus. E aí nós vamos ser realizados cooperando com a realização de outros. Então, o que Paulo nos ensina lá em Romanos é que o nosso dom, a nossa identidade vocacional, possui um caráter irrevogável e vai aflorar também de uma maneira natural. Agora, apesar disso, de todos nós termos, não é, um dom natural, algo que está implícito na nossa natureza, que você produz sem fazer muito esforço, não é? E é muito importante isso, porque, moralmente falando, nós temos que nos fortalecer naquilo que nós somos fracos. Se você tem uma debilidade moral, você tem que procurar se fortalecer nessa área. Agora, vocacionalmente falando, nós temos é que nos tornar ainda mais fortes naquilo que já somos fortes. Ou seja, nós temos que granjear o dom que Deus nos deu, não o dom que Ele não nos deu. Porque aí, você com pequeno esforço, você vai ter uma grande produtividade, quando você está no seu dom. Se você não está no seu dom, de repente você vai fazer um esforço enorme e não vai produzir nem 30 por 1. Agora, se você está no seu dom, com pouco esforço, você produz 100 por 1. Por isso que é muito importante, olha, você não ficar buscando uma posição, um título, um status. Busca o seu dom. O seu dom em serviço ao corpo, no tempo certo. Vai construir a posição que você tem que ocupar e você vai abençoar a vida de muita gente. Então, existe um chamado ministerial, vocacional, que está implícito na nossa natureza. Algo que está em nós. Por exemplo, é difícil para um passarinho voar? Não, porque está na natureza dele. Entende? Porque tem pessoas que têm um chamado, por exemplo, tem uma facilidade natural para a música. É o que eu não tenho. Eu, se eu for trabalhar com música, eu vou te falar. Né? Vai engarranchar tudo. Eu vou ter que fazer muito esforço e não vou produzir nada. Então, é muito importante esse encontro, essa conversão, esse despertar do nosso dom. Apesar de Deus ter implantado nas nossas vidas uma identidade vocacional, não é? Esse dom pode ser ignorado, pode ser enterrado, fazendo com que a vida se torne fútil e definhada. E Jesus explicou isso naquela parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 13, ele fala assim: pois ao que tem, ser-lhe-á dado, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não é? Então, aquilo que nós estamos fazendo com o nosso dom é muito importante. E isso tem tudo a ver com a nossa realização, com a nossa produtividade na vida, não é? Com a nossa saúde emocional. O discernimento, o conhecimento da nossa identidade vocacional. Eu construí, isso está tudo aí, está no livro, né? Eu construí 2 ciclos. O ciclo, primeiro aí que eu chamo ciclo da vida realizada. Qual que é o ciclo de uma vida, para uma vida realizada? Então, existe uma importante linha de ação que define o ciclo de uma vida realizada. E começa com esse conhecimento do dom. Aquilo que Deus colocou na sua natureza. O serviço que você vai prestar a outros, não é? Suprindo a necessidade dos outros e te realizando. Conhecimento do dom.
O dom, ele está muito ligado com a paixão, com aquilo que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. O dom está muito ligado com a paixão. Uma das principais maneiras de eu saber qual é a minha identidade vocacional é aquilo que você gosta. É aquilo que você tem uma facilidade, uma desenvoltura natural para fazer. Então, o dom está ligado com a paixão. O dom produz paixão. A vida respira quando nós exercitamos o nosso dom. A paixão vocacional produz o quê? Visão. Quando você tem uma paixão vocacional, isso vai te levar o quê? A um sonho, a uma visão, uma direção firme na vida, uma maneira detalhada e objetiva de viver a vida, desfrutando do máximo do seu potencial e significado. Então, a visão é mais do que um sonho realizável. Aqui se encaixa esse conceito de objetividade, que traduz a essência de você viver inteligentemente de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Então, por meio da visão, não apenas expressamos, como também exercitamos nossa fé. E a visão, ela vai produzir uma missão. A gente precisa de evoluir para isso. A visão tem que nos levar a uma missão. Porque se você fica na visão, você não vai passar de um sonhador. Não é? Mas a missão é a concretização da visão. Fala de projetos sendo desenvolvidos como estilo de vida. É mais do que um trabalho qualquer. Na verdade, é um conceito inerente à essência da nossa vida e natureza. É o nosso dom em serviço. Isso é altamente produtivo. Então, você se encaixa num estilo de vida onde o seu dom está em serviço, missão. A missão certamente vai gerar uma frutificação. Se você está nesse exercício do seu dom, não é? Se você cumpre a sua missão, você vai ver os frutos, vai haver frutificação. E a frutificação gera a realização. A realização refina o dom, potencializando ainda mais esse dom e fechando esse ciclo que nós chamamos o ciclo de uma vida realizada. Dom, paixão, visão, missão, frutificação e realização. Em contrapartida, numa contrafação desse ciclo da vida realizada, eu tracei também o ciclo que nós chamamos da crise existencial, que começa com a ignorância do dom. E essa, na verdade, é um ponto realmente de muita batalha espiritual, não é? É você não ter o discernimento da sua identidade vocacional, não é? Você ficar perdido em relação ao seu dom, ao seu chamado em Deus. Quando a gente estuda na Bíblia sobre o poder das trevas, qual que é a essência disso que a Bíblia chama de poder das trevas? É a ignorância. Não é? Quando você ignora o propósito de Deus, então você vai viver em desordem. As coisas vão estar desordenadas. E essa desordem produz confusão. É dessa forma que a gente é roubado pelo inimigo. Não é? Então, quando você ignora o seu dom, a ignorância do dom produz a negligência. A negligência traz a passividade. A passividade invoca a necessidade. Necessidade gera frustração. E a frustração leva à depressão. Então, é muito importante a gente parar para ver como que nós estamos nos relacionando com esse aspecto tão fundamental da vida, que é a nossa identidade vocacional. Projeto que Deus desenhou e deixou implícito na nossa própria natureza.
Esse é um dos maiores pontos de batalha espiritual hoje. E é por isso que a gente vê tão poucas pessoas vivendo nesse mundo de maneira objetiva. Muitas vezes são poucas as pessoas que estão vivendo de maneira objetiva dentro desse propósito eterno que Deus estabeleceu. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro, e nesse livro tinha uma pesquisa que foi feita em algumas igrejas. Uma enquete com duas questões. A primeira pergunta era o seguinte: se as pessoas ali conheciam de maneira específica o propósito de Deus, ou seja, a razão maior da própria existência. E diante dessa primeira questão, todo aquele pessoal que estava respondendo essa enquete, apenas 10% das pessoas responderam de maneira afirmativa. Olha, eu sei qual é a razão maior da minha existência, eu sei o que Deus tem para mim, qual é o propósito de Deus para mim, a minha vocação, o que eu tenho que fazer nessa vida, eu sei. Só 10%. Aí vinha uma outra questão. E essa questão era o seguinte: olha, quantos que, além de conhecer esse propósito eterno de Deus, estão vivendo de acordo com ele? Você não só sabe qual é o propósito, mas você está vivendo de forma concreta em relação a isso. De todas aquelas pessoas, apenas 1% responderam afirmativamente. Apenas 1%. E aqui nós começamos a ver por que tanta gente tem uma qualidade de vida tão baixa, uma vida tão sem sabor. É interessante como Paulo, ele assim instruindo Timóteo, né, como que ele enfatiza essa questão, né? 1 Timóteo 4,14, ele fala: não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbítero, né? Mas veja bem, gente, tem algumas coisas que eu acho importante a gente colocar aqui. Eu creio que nós vivemos um tempo profético, onde Deus quer despertar essa visão, não é? Quando Joel fala assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos. Fala de uma geração profética, ou seja, de gente conectado com a identidade vocacional, não é? Gente que anda no rastro do Espírito Santo, pessoas que são cheias do conhecimento da vontade de Deus, pessoas que estão vivendo concretamente os planos de Deus, de forma empolgante. Gente, a vida pode ser empolgante quando você está centrado na sua identidade vocacional. Não é só o que você vai fazer, é quem você é, quem você foi criado para ser vocacionalmente, não é? Então, isso é fundamental. Agora, existe uma guerra nessa questão toda. E eu coloquei aqui alguns conflitos de mentalidades. São alguns paradigmas que a gente precisa de romper. O primeiro conflito de mentalidade é uma questão teológica e o outro é uma questão cultural. Deixa eu começar aqui pela questão teológica. Mentalidade grega e mentalidade judaica. Teologicamente falando, existem essas duas mentalidades que podem traçar rumos bem diferentes para a nossa vida. A mentalidade grega e a mentalidade judaica. De certa forma, você pode até achar uma base bíblica, não é, para essas duas mentalidades. Lógico, a judaica é a essência do pensamento bíblico, não é? Mas você pode até achar alguma base bíblica também para o pensamento grego, para a mentalidade grega, mas é uma coisa assim bem questionável. Na mentalidade grega, a soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana. Ou seja, nós não podemos mudar as coisas porque elas já estão determinadas. O que será, será. Deus determinou, o que será, será. É o predeterminismo, a predestinação amarrando as pessoas numa perspectiva
cômoda e muitas vezes até fatalista mesmo, fatalista. O futuro das pessoas está selado, não importa qual seja ele, se de honra ou desonra, justiça ou injustiça, nós não podemos alterar esse futuro, não é? E o que a gente percebe é que essa mentalidade reforça muito comodismo, passividade, responsabilidade moral, apatia, depressão. Esse é o pensamento grego. A soberania de Deus não interage com a responsabilidade humana. Deus determinou, está determinado, pronto e acabou. Você vai achar base bíblica para isso? Vai. Na Bíblia você acha base para tudo, não é? No pensamento judaico, a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. As nossas escolhas presentes vão determinar o nosso futuro. As minhas escolhas determinam o meu caráter, né, ou os meus hábitos determinam o meu caráter, e o meu caráter determina o meu destino. Tudo começa nas minhas decisões. Então, no pensamento hebraico, nós somos co-criadores com Deus e responsáveis pelo nosso destino. Por incrível que pareça, mas nós podemos mudar coisas que já estavam até determinadas por Deus, por causa do relacionamento que mantemos com Ele. Isso pode parecer um pouco estranho, até herético, mas é muito bíblico. A gente tem muitos casos assim, muitos casos assim. Um caso interessante está lá em Isaías 38, quando Deus mandou assim uma mensagem muito direta para Ezequias, através do profeta Isaías, falou: olha, vai lá, fala com Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. E quando Isaías trouxe essa mensagem para o rei, então Ezequias, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, ele chorou, ele se quebrantou, ele teve uma conversa muito longa com Deus, né? E Deus falou para o profeta que já estava indo embora, falou: Isaías, volta lá, fala com ele, não é? Por causa desse papo que nós tivemos, ele vai ter 15 anos a mais de vida. Uma coisa que estava determinada por Deus, não é? Por causa do nosso relacionamento com Deus, nós podemos alterar muitas coisas, não é? Então, não é que Deus não possa determinar as coisas, não é verdade? Deus pode determinar muito mais do que a gente pensa que Ele pode determinar, mas uma coisa linda no caráter de Deus é que quem ama, respeita. E Deus, então, respeita as escolhas que nós podemos fazer. E por causa do nosso relacionamento com Ele, então, nós podemos participar como co-criadores daquilo que Ele está fazendo. E essa mentalidade hebraica é uma mentalidade que exalta muito a nossa responsabilidade em relação à nossa vida. Não é? Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ok? Um outro conflito de mentalidade já tem um caráter mais cultural. É um conflito entre a mentalidade subserviente e a mentalidade empreendedora. É muito interessante a gente notar como que o sistema educacional funciona nas diferentes partes do mundo. Normalmente, nos países de terceiro mundo, de certa forma o Brasil ainda está enquadrado nisso aí, o sistema educacional, ele é projetado para formar o empregado, não o empreendedor. Está começando a mudar, mas de maneira geral ainda é assim. Por exemplo, você faz um curso universitário, lógico, você está recebendo muito conhecimento, não é? Principalmente o conhecimento técnico daquilo que você vai lidar, mas o que você recebe te ensina, na verdade,
quando você termina a universidade, tudo que aquela pessoa quer é o quê? Um emprego. Ele quer um emprego. De preferência, numa empresa do governo, que vai dar muita, como é que fala? Muita estabilidade, ou um emprego numa grande multinacional, não é? Onde também ele vai ter uma certa estabilidade, etc. Então, a universidade ensina o aluno a ser um excelente empregado. Essa mentalidade meio que subserviente. Nesse campo aí, o trabalho, muitas vezes é visto como um penoso esforço para sobreviver. As pessoas vão se acomodando nessa rotina, levando a vida de maneira medíocre, limitada, acabam condicionados, muitas vezes trabalhando a contragosto, porque de repente foi colocado num setor, numa área que o cara detesta, o cara não gosta, não é? Então, fica aquela corrida pelo salário no final do mês, mas, na verdade, é uma rotina desgastante, frustrante, que o cara não se sente realizado. Então, a mesma mentalidade, de certa forma, se instalou também na igreja, por uma questão de condicionamento coletivo. Quase sempre o conceito de liderança praticado nas igrejas se baseia na subserviência do rebanho a um líder inquestionável, que normalmente rotula os inovadores de rebeldes. Então, aquele sonho do líder é ter realmente todo mundo ali, né? Aquela submissão, ninguém fala nada, ninguém questiona nada. E é um modelo que a gente precisa de mudar, porque liderança é investir na liderança de outros. Liderança é você destrancar os dons das pessoas para que eles possam exercer uma liderança que vai além da sua. E não é você ter um bando de pessoas subservientes, com aquele padrão de submissão, uma submissão cega, surda, muda e burra, não é? Tem que para tudo. Irmãos, eu creio que Deus, é por isso que existe uma guerra tão forte. Hoje de manhã a gente estava falando sobre ministério apostólico. Eu, nesse livro, Cura e Edificação do Líder, tem um capítulo que a gente fala sobre aquela síndrome de Adoni-Bezeque, que foi aquele rei que tinha lá 70 reis debaixo da mesa dele, comendo migalha de pão, com os polegares das mãos e dos pés cortados. E o polegar fala muito do ministério apostólico, né? Aquela ilustração da mão, o apóstolo, né, que é o primeiro, que toca todos os dons, o profeta que aponta o caminho, esse aqui que é o mais longo, né, o evangelista, esse aqui é o pastor, casado com a igreja, e o mestre que cuida dos detalhes, né, o mindinho. Então, a gente vê que qual que é o ataque desse Adoni-Bezeque? É decepar o ministério apostólico, e o ministério apostólico é aquele da inovação, do empreendimento, que rompe fronteiras geográficas, teológicas, culturais, ministeriais. É o ministério apostólico. É a capacidade visionária de um organismo. Então, é muito importante a gente saber investir nisso, cooperar com aquele novo que Deus está fazendo, porque o mover de Deus tem um dinamismo realmente muito tremendo, né? Mas essa visão que muitas vezes vê o trabalho como castigo, não é? Isso está na história da nossa colonização portuguesa, infelizmente. O trabalho era visto como o quê? Castigo. Vamos punir a pessoa, ela vai trabalhar. Aí vem junto, associado toda a história da escravidão, o trabalho como castigo, o mutilamento da identidade vocacional das pessoas. Então, esse é o modelo controlador praticado pelos colonizadores, pelos catequistas, pelas capitanias hereditárias, os coronéis, as multinacionais e assim por diante.
Então, o grande prêmio da mentalidade subserviente, qual que é? A aposentadoria. Muitas pessoas aí à espera da aposentadoria, contando os anos, na esperança que ela seja a redenção das suas vidas, mas quando a aposentadoria chega, aquela felicidade que elas tanto aguardavam não aconteceu, com essa desobrigação do trabalho, muito pelo contrário, são invadidas por um sentimento de tédio, inutilidade, e a morte vem antes do tempo. Agora, é muito interessante, nos países desenvolvidos, muitos deles, principalmente Inglaterra, outro dia estava até assistindo uma reportagem sobre a Inglaterra, a gente vê como que o sistema educacional é projetado para moldar a pessoa como uma empreendedora. Hoje, na Inglaterra, é obrigatório, desde o jardim de infância, as crianças têm aula sobre empresariado, sobre como descobrir o seu dom, como investir nesse dom, pensando em coisas que ninguém nunca pensou, empreendendo, criando algo que vai abençoar muita gente e que vai, às vezes, até enriquecer a pessoa. Então, o trabalho é visto como algo realizante, não como um castigo. A liberdade com responsabilidade, um valor fundamental para a vida. Então, a pessoa estuda, sendo treinada para despertar o seu talento, a sua criatividade, rompendo novas fronteiras, onde as oportunidades são palpáveis. A pessoa aprende não a ter um emprego, mas a ter um trabalho que a empolga. E hoje nós estamos vivendo já nessa realidade. Na verdade, gente, o emprego vai acabar. O emprego vai dar lugar ao trabalho. Talvez não tenha emprego para muita gente, mas trabalho tem. E se você realmente discerne a sua identidade vocacional e você tem iniciativa, essa palavrinha que é tão poderosa, porque as oportunidades pertencem às pessoas que têm iniciativa. Essas pessoas que realmente estão na contramão da passividade. Se você tem discernimento da sua identidade vocacional e você tem iniciativa, responsabilidade, eu vou te falar, de repente, você vai ser um dos maiores empreendedores, você vai romper fronteiras que ninguém nunca rompeu, criando uma nova maneira de pensar, de fazer aquilo, que vai abençoar muita gente e que vai te trazer um retorno em termos de realização, de recursos em todos os sentidos. Então, é muito importante a gente entender esse conflito cultural, porque isso é uma coisa cultural. Nós temos uma herança na América Latina, isso, vê o trabalho como castigo. Tanto é que o que as pessoas, qual que é o conceito de felicidade que a gente tem aqui no Brasil? Eu quero ficar de papo pro ar, sem trabalhar, sem fazer nada, com a minha lancha, né? Com o meu carro, não sei o quê. É isso. Agora, fica um mês assim para você ver. Você já está entediado, está deprimido. Isso aí é um sofisma terrível. Desde que Deus colocou o homem lá no jardim, Deus instituiu um trabalho como um princípio de realização. Entende? Infelizmente, na nossa cultura, o trabalho é visto como castigo. Irmãos, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Na cultura americana, por exemplo, a coisa mais importante na vida da pessoa é o trabalho dela. Não é? É uma cultura cristã, não é? Implementada lá pelos pilgrims, né? Os pioneiros que vieram da Inglaterra, homens de Deus. Trabalho é o que dá dignidade. Pessoa apaixonada pelo que ela faz. Quando você olha para a infraestrutura de um país como os Estados Unidos, se você já esteve nos Estados Unidos,
estão um século na nossa frente. Então, nós temos que parar de ver o trabalho como castigo, não é? Ter esse encontro com a nossa identidade vocacional. Muitas vezes, é lógico, muitos de nós não temos como escapar de um emprego, mas faça do seu emprego um trabalho. Talvez alguns aqui vão precisar mesmo de orar por uma mudança radical nesse sentido, porque o seu emprego está te matando, não é? O que tem de pessoas, que a depressão da pessoa é essa, o cara está há 20 anos trabalhando ali num emprego que deixa ela cada vez mais frustrada, cada vez mais frustrada. Uma hora, realmente, essa pessoa vai entrar num colapso emocional, não é? Isaías fala que Deus, Ele quer nos colocar na sua aljava, Ele quer trabalhar na nossa estrutura, afiar a nossa ponta e fazer de cada um de nós o quê? Uma flecha lançada. Quando você pensa na dinâmica de uma flecha lançada, ela está no ar, ela tem velocidade, ela tem estabilidade e ela tem direção, ela tem objetividade. Deus está levantando um exército de pessoas que sabem onde elas querem chegar em Deus. Gente que sabe. Gente que é cheia do conhecimento da vontade dEle. Gente que está profundamente encaixada na identidade vocacional. Irmãos, não tem melhor remédio para a depressão do que isso. Você pode observar, normalmente, isso é um ponto comum em toda pessoa deprimida. Está desconectado da identidade vocacional. Desconectado. A pessoa deixa de viver e passa a existir, a sobreviver, se arrastar pela vida. Irmãos, existe um desejo inato, isso está plantado no ser humano, é um desejo inato, de ter direção vocacional. Algumas coisas podem nos roubar isso, como eu falei. E uma das principais é a desonra a pais. A Bíblia explica que a desonra aos nossos pais, né? Aquele que amaldiçoa o pai, não bendiz a mãe, os pintões da águia vão comer os seus olhos. Essas pessoas vão cometer erros, vão se ver em becos sem saídas, não é? Vão se ver dando volta em círculos na vida. Muitas situações que a gente atende, né, de depressão, quando chega nesse ponto que você vê que a pessoa está perdida vocacionalmente, a pessoa está num trabalho que ela detesta, fazendo uma coisa que ela não gosta, ela está perdida, ela não sabe que direção seguir, ela já fez 2, 3 cursos universitários, assim, sai de um, entra no outro, e não sabe, não é? O que eu faço? A hora que você vai ver, tem um conflito sério no relacionamento com os pais. E é nessa desconexão geracional, gente, entre pais e filhos, quando os pais não se convertem aos filhos e os filhos não se convertem aos pais, é aí que a maldição se aloja. É nessa brecha, essa é a brecha das gerações. Quando os pais não falam mais a linguagem dos filhos, os filhos não querem ouvir os pais, há uma quebra de relacionamento no coração. Então aqui a pessoa realmente fica perdida. E quando a pessoa fica perdida vocacionalmente, é um degrau que ela está descendo em direção à depressão, ao colapso emocional. Ok? O próximo ponto que nós vamos falar aqui são as alianças de sangue de caráter iníquo. Agora nós vamos entrar numa parte assim que é mais séria. Até aqui a gente fez algumas abordagens muito importantes, não é? Mas aqui, quando você lida com derramamentos de sangue que tem um caráter iníquo, não é? Criminoso,
realmente as cadeias são pesadas, são extremamente pesadas. Então, nós vamos estudar um pouco sobre esses pactos de sangue com os espíritos de morte. Alguns desses pactos, às vezes, são recebidos por herança, outros porque a própria pessoa praticou esse tipo de derramamento de sangue. Veja bem, o sangue é um elemento fundamental em relação ao mundo, à esfera espiritual. É um elemento altamente poderoso. Ele é a base da redenção, não é? O sangue tem essa propriedade de ligar o mundo físico ao mundo espiritual, não é? É assim que nós nos conectamos, que nós refazemos o nosso relacionamento com Deus, que é Espírito e verdade, pelo sangue de Jesus. Mas Satanás conhece essas propriedades do sangue e ele também faz uma contrafação desses princípios, não é? Para lograr os seus próprios interesses. Assim como o sangue de Jesus nos dá acesso ao mundo espiritual, a um Deus que é Espírito e verdade, Satanás também, da mesma forma, leva muitas pessoas a um derramamento de sangue iníquo, que estabelece pactos com esses espíritos de morte, de depressão, de bancarrota, não é? Então, o sangue tem essa propriedade de ligar o mundo físico ao mundo espiritual, também tem essa propriedade de eternizar essas situações, não é? E esse princípio do sacrifício ou do derramamento de sangue é, então, um dos princípios mais elevados da Bíblia, o princípio do sacrifício. Na verdade, todo sacrifício, todo derramamento de sangue, ele está ligado a um altar. Quando existe um derramamento ritualístico de sangue, esse sangue vai para um altar. O lugar do sangue é no altar. Todo altar está ligado a um sacerdócio. Todo sacerdócio está ligado a um trono. E todo trono está ligado a um principado. Então, o sangue, o altar, o sacerdócio, o trono e o principado. Ok? O sangue não é um elemento neutro. Não é. Ele tem a propriedade de construir alianças, seja com Deus, seja com o reino de Satanás. Ok? Então, existem algumas coisas que eu acho que vale a pena aqui a gente abordar sobre essas alianças, né, que muitas vezes as pessoas fazem com esses espíritos de morte. E, gente, Satanás, ele não está brincando de céu e inferno, não é? Satanás, de uma maneira muito impiedosa, Jesus disse, qual que é o propósito dele? Matar, roubar e destruir. Não é? A coisa não é brincadeira, não. E quando a gente fala sobre esses pactos de sangue, esses crimes, nós vamos mencionar algumas coisas aqui: o aborto, o suicídio, o homicídio, as cirurgias espíritas. Nós vamos mencionar várias coisas, as mutilações no corpo, não é? São situações que envolvem rituais que nos ligam espiritualmente às entidades, ao mundo espiritual, não é? E é muito importante a gente considerar também o caráter geracional dessas iniquidades, ok? Então, é muito importante a gente ter um discernimento também da lei da herança, não é? Como que essas iniquidades, esses crimes de sangue, abrem portas de perseguição em relação à nossa descendência. Na verdade, Deus se relaciona conosco numa dimensão de gerações. Deus não apenas é um Deus pessoal, um Deus que lida, conosco através da nossa responsabilidade pessoal,
Mas Deus também se relaciona conosco numa dimensão de gerações. Ali em Mateus 22, 32, quando Jesus ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, Deus é um Deus de pessoas, Ele é um Deus pessoal, Ele é o seu Deus, Ele não vê você como um número na multidão, Ele é um Deus pessoal, mas Ele também é um Deus geracional. Abraão, Isaac, Jacó, não é? Ele fala assim, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. Não é? Então, isso fala das nossas heranças. A lei da herança é uma espinha dorsal na Bíblia. Não é? Quando Jesus se refere àquela geração que o rejeitou, lá em Mateus 23, 35, ele fala assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Olha só a declaração de Jesus em relação àquela geração. Havia sobre aquela geração uma visitação de todo esse sangue que foi derramado iniquamente, injustamente, pessoas perseguidas, porque aquela geração estava rejeitando o Messias. Então, é muito importante a gente saber interagir com esses esquemas de propagação de iniquidade na linhagem familiar, através de uma confissão inteligente, sacerdotal das mesmas, não é? Porque muitas pessoas, quando a gente entra nesse campo aí da depressão, hoje está sendo muito comum você ver crianças com depressão, e depressão séria. Quando você vê a história de vida daquela criança, ela não tem um histórico que justifica esse tipo de falência emocional na vida dela. Ela não tem um histórico. Então, isso normalmente está associado com quem? Com os pais, com as gerações dela. E é fundamental, irmãos, principalmente quando a gente lida com esse tipo de problema como depressão, a gente ter uma visão e uma cosmovisão sistêmica do problema. Porque o que acontece? Muitas vezes, vamos dizer, você tem uma pessoa na família que aquela pessoa, vamos dizer, foi até rotulada como problemático. O cara se envolveu com drogas, tem depressão, tem perseguição sexual, tem uma série de coisas na vida dele. E muitas vezes não quer dizer que o problema seja especificamente aquele filho que foi ali a ovelha negra. Às vezes aquele filho só é o resultado de um sistema familiar doente. Não é que ele é o problema. Ele só é o poro por onde o sintoma está se evidenciando. Mas é o sistema inteiro que está enfermo. Às vezes não é só o filho. E muitas vezes a questão tem tantos pais, pastor, meu filho está assim, com esse. Eu falo, olha, querido, antes de cuidar do fruto, vamos tratar com a árvore. Filho, problema? Pais, problema. Às vezes tem toda uma série de portas de perseguição espiritual que estão escancaradas. Se o telhado está furado, não é? A família inteira vai molhar lá dentro. Então, é muito importante a gente ter uma visão sistêmica da coisa. É um sistema. A família é uma caixa de engrenagens. Problema num, não é? Vai refletir nos outros. Então, vamos considerar aqui algumas dessas práticas. O primeiro aspecto aí é o aborto ou o legado de aborto na linhagem. Inclusive, a gente tem uma aula sobre isso naquele livro lá do Avivamento do Odre Novo. Se você quiser saber mais sobre essa questão do aborto, tem tudo, tem muito, como é que fala assim, muito assunto, muito subsídio sobre isso,
mas aqui a gente vai apenas dar uma pincelada, né? O aborto é, na essência, um ato físico e espiritual de assassinato da descendência. E ele produz um legado de esterilidade, perdas, desistência, falência, frustração, depressão na linhagem. E, normalmente, ele está associado à imoralidade, comprometendo a realização sentimental, conjugal e familiar. É um dos crimes que, normalmente, refletem em todas as áreas da vida da pessoa. Porque envolve a área sexual, emocional, financeira, né? Porque você investe para assassinar o seu filho. Envolve tudo. É impressionante. Sim. Oi? O aborto natural então não entra aí. Nós estamos falando aborto voluntário, ok? O aborto involuntário, se ele começa a se repetir, acontece numa escala um pouco maior, ele pode ser o sintoma de um legado de aborto voluntário na linhagem. Por exemplo, uma mulher que ela teve 2, 3, 4 abortos involuntários. Lógico, você não vai fazer um terrorismo por causa de um aborto que a mulher teve. Agora, se isso começa a acontecer novamente, vale a pena fazer uma investigação. Ok? Então, olha só o que Ezequiel 36:16 fala. Assim diz o Senhor Deus, pois que se derramou a tua lascívia, se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, por causa também de todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste. Então, aqui está falando sobre lascívia, prostituição, sobre esses ídolos que Israel estava servindo, e fala o quê? O sangue dos filhos que foram dados a esses ídolos. O aborto é o principal, é o mais hediondo crime, exatamente porque é o assassinato do próprio filho. A pessoa que deveríamos expressar os mais elevados níveis de aceitação, proteção e respeito. E, na verdade, não se pode matar alguém sem também morrer. Isso é uma lei. Quando você tira a vida de uma pessoa, você está morrendo. É um suicídio emocional. E a depressão nada mais é que um dos sintomas evidentes dessa morte. Olha só aqui, Levíticos 20, de 2 a 5. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel que der de seus filhos a Moloque. Qual que é a entidade que recebe o sangue das crianças assassinadas pelos pais ritualisticamente? Moloque. Fala assim: certamente será morto, o povo da terra o apedrejará. Gente, hoje tem muita gente sendo apedrejada na vida. Você não vai ver o cara ali na esquina sendo apedrejado, né? Mas esse apedrejamento, ele acontece na vida emocional da pessoa, na vida financeira da pessoa, na vida conjugal da pessoa, ele acontece. O mundo invisível, gente, é muito mais real do que o mundo visível. E olha só o que Deus continua falando: eu porei o meu rosto contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, não o matar, eu porei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família. Veja bem, não é só contra o homem, não, contra a família dele também. Olha o caráter coletivo da situação. E o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que foram após ele, prostituindo-se após Moloque. Tanto a prática do aborto quanto o consentimento não encontra nenhuma
possibilidade de impunidade no mundo espiritual. Isso é uma coisa muito séria. Abortar não é só você remover um bolo de carne e sangue de dentro de você. Eu sei que hoje essa é a perspectiva secular. A pessoa acha assim, não, vou tirar o problema, não é? E faz um aborto, achando que isso é uma coisa assim que não tem nenhuma relevância no mundo espiritual. Mas as consequências são extremamente sérias. É uma prostituição como Locke. A pessoa está vendendo a própria descendência, torna-se culpada de sangue inocente, refém do espírito de morte, passa a ser apedrejada na vida. E a depressão, muitas vezes, é só uma das expressões desse apedrejamento. Então, é algo realmente assim muito forte, né? Os casos mais sérios de depressão que a gente atende, normalmente você vai ver essa raiz, a presença dessa raiz. O investimento no aborto, o investimento financeiro, a conivência, a prática do aborto, muitas vezes isso já vem repetindo geracionalmente na linhagem da pessoa. Você vê um histórico nesse sentido, não é? Então, isso tem um caráter espiritual, tem também um caráter emocional muito forte, não é? Pessoas têm tido experiências assim altamente traumatizantes nesses abortos, não é? A gente tem ouvido histórias assim que é de arrepiar, é um trauma. A pessoa, para conviver com aquela realidade, depois não é fácil. Eu, certa vez, atendi uma mulher que, durante o aborto que ela estava fazendo, ela foi estuprada por 2 médicos, viu a criança sendo jogada no lixo, teve que ficar calada porque ela estava fazendo uma coisa ilegalmente, não tinha para quem reclamar. Então, ela trazia realmente assim uma ferida, uma culpa, não é? Como é que fala assim, uma desvalorização. O ódio de si mesma se tornou assim uma coisa contínua na realidade dela. Então, você desatolar a pessoa de uma situação dessa, gente, não é fácil. Não é fácil. A memória profundamente ferida e traumatizada com essa história do aborto que ela fez, não é? Isso era uma das âncoras onde todo o quadro depressivo dela estava sendo sustentado. Então, a questão do aborto. O outro ponto aqui é a questão do suicídio, ou do legado de suicídio na linhagem. Ezequiel 22:4, a Bíblia fala assim: pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximar-se o teu dia, e é chegado o fim dos teus anos, por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Então, essa questão do suicídio ou do legado de suicídio na linhagem. Hoje, o índice de suicídio é bastante elevado, né? Tem algumas localidades que a proporção sobe ainda mais. Mas é um problema que nós não podemos ignorar espiritualmente. O suicídio não é só uma consequência fatal, mas também uma causa espiritual que sustenta muitos problemas espirituais, em relação à família, em relação à descendência da pessoa. Então, o que eu quero dizer é que o suicídio, ele endossa uma perseguição geracional de caráter depressivo. Porque, na essência, o suicídio é o maior atestado de fracasso que uma pessoa pode dar. É o maior atestado de fracasso. Não apenas como pessoa, mas também como família, como linhagem. Então, quando você lida assim com uma história
de suicídio, o que você vai ver é que esse suicídio, ele estabelece, ele constrói, ele abre, né, uma porta de perseguição de caráter, baseado nisso, no fracasso, na bancarrota, não é? E muitas vezes ligado ao motivo pelo qual a pessoa se suicidou. Inclusive, é uma coisa assim muito importante quando você trata de um caso de suicídio numa família, é você sondar o motivo daquele suicídio. Porque o que motivou o suicídio é exatamente em cima desse motivo que esse pacto com o espírito de fracasso e morte se fecha, se estabelece. E é aí que as cadeias se fecham, né? Então, é muito importante a gente lidar não só com o suicídio, mas também com o verdadeiro motivo pelo qual aquela pessoa se suicidou. E redimir isso, não é? Sacerdotalmente, nós podemos pedir perdão intercessoriamente, não é? Por esse tipo de coisa. Quando você confessa intercessoriamente um pecado, você está lidando não com a culpa em si do pecado, mas com a consequência, ou seja, o direito de influência, né, dos demônios influenciarem a descendência daquela pessoa por causa daquele crime que aconteceu. Certa vez, a gente estava, até uma moça que veio de uma outra cidade, eu e minha esposa fomos atendê-la em Curitiba, e ela com um quadro assim depressivo muito forte, mas ela é uma pessoa muito de Deus, envolvida com missões, mas com um quadro depressivo assim estranho. E ali a gente começou a conversar com ela, não é? Checamos todo o histórico da vida pessoal dela, não tinha nada que respaldasse aquele quadro depressivo, a gente estava até meio confuso. E numa certa altura, o Espírito Santo falou no meu coração, muito forte, essa palavra, suicídio. E eu perguntei para ela, né? Falei, olha, por acaso, você conhece algum caso de suicídio na sua família? E quando eu fiz essa pergunta, então, imediatamente falou, olha, tem vários. Mencionou ali uns 5, 7 casos. Aí falou, meu tio se suicidou, o meu primo, filho desse tio, suicidou, a minha avó se suicidou, a minha mãe tentou suicídio 2 vezes, e foi falando. Havia também uma ligação com o ocultismo, com o espiritismo na família dela, mas essa questão do suicídio era muito forte. Então, eu cheguei para ela e perguntei, olha, peguei mais a linha de autoridade, que seria, né, a mãe e a avó havia se suicidado e a mãe tentado suicídio 2 vezes. Então, eu perguntei, por que a sua avó se suicidou? E ela, então, começou a contar que era de uma família bem tradicional e tal, e, de repente, essa avó fragou o esposo dela, né, o avô, em franco adultério. E, quando isso aconteceu, ali, a vida da avó dela foi uma decepção tão grande que ali a vida dela parou. Ela não conseguiu dar conta daquilo ali, daquela decepção, né, com o marido. E ela, então, tomou uma overdose de medicamentos e literalmente se suicidou. Então, a família inteira, assim, disfarçou o motivo da morte, na verdade, né? E ninguém falava mais naquela história. Aí eu perguntei, e sua mãe, por que a sua mãe tentou o suicídio? Ela falou, Cote, na verdade, hoje eu vejo que é a mesma coisa. Quando a minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela, ali a vida emocional dela desestabilizou, depressão, tentou o suicídio 2 vezes, só que foi socorrida a tempo, fez aquela lavagem, né, no estômago e tal, mas a mesma coisa. Aí eu perguntei, você está tendo alguma desilusão sentimental? Ela falou, estou. Não era uma coisa muito complicada, mas dentro do quadro dela, a gente via o mesmo padrão de perseguição. Mesmo padrão.
E foi muito forte ali quando nós lidamos com isso. Ela começou intercessoriamente, né? Se colocou nessa brecha, pediu perdão pelos adultérios do avô, do pai, o suicídio da avó, tiramos o sangue da avó dela lá desses altares, né, dos demônios, tiramos esse direito de perseguição, né, dessas entidades. Ela pediu perdão também sacerdotalmente pelas tentativas de suicídio da mãe, foi uma quebradeira. E teve uma certa altura que a gente estava ministrando tudo isso, que o Espírito de Deus veio sobre ela e ela começou a ter um sintoma assim tão forte de libertação que ela vomitou, ela colocou para fora uma bola verde, um troço estranho, com a aparência dos comprimidos que tanto a avó quanto a mãe tinham usado para suicidar. Muitas vezes Deus permite algumas coisas assim, até para confirmar o que Ele está fazendo. A partir disso, a depressão dessa menina foi acabando. Acabou. Em uma semana ela era outra pessoa. Então, o problema dela estava muito ancorado em todo esse legado de suicídio, né? Então, o suicídio, gente, é uma coisa muito séria. A gente precisa de tratar com isso com muita responsabilidade, né, com muita compaixão, mas são coisas que precisam de ser confrontadas. E como eu disse, às vezes isso está presente na família, em muitas famílias, infelizmente, né? O índice de suicídio hoje, assim, ele tem crescido absurdamente, né? Normalmente, governo, mídia não divulga esse tipo de coisa, porque isso é muito alarmante, né? E pode deixar até a sociedade meio em pânico, né? Mas é um negócio realmente muito sério, a gente tem que lidar com essas coisas. Veja bem, gente, tem muitos conceitos aqui que, na verdade, a gente precisaria de um curso para explicar isso, porque são muitos princípios entrelaçados aí, não é? Mas sobre o que a gente está falando aqui na aula, está dando para acompanhar, tranquilo? Olha, nós temos uma escola de 4 semanas que a gente trabalha com muita profundidade tudo isso. E realmente, para ser satisfatório, a gente precisa de pelo menos 4 semanas intensivas para, assim, colocar um alicerce mesmo nessa área. Todo maio e outubro tem lá em Curitiba, te esperamos lá. Vamos orar então, gente? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. E amanhã, então, nós vamos continuar, tá? Amanhã nós vamos falar sobre a questão de homicídio, cirurgias espíritas, sobre marcas de mutilação no corpo, inclusive tatuagens, né? E também sobre a questão de ocultismo e desilusão, para a gente poder fechar o nosso assunto. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão gostoso na sua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nesse lugar, por cada família representada, cada igreja, cada ministério representado aqui, nós abençoamos em nome de Jesus. Senhor, e oramos que o Senhor possa derramar no nosso espírito todas essas verdades, alargando as fronteiras do nosso entendimento, trazendo o espírito de revelação às nossas vidas, Senhor, trazendo à luz também tudo aquilo que precisa de vir à luz na nossa história de vida, na nossa história familiar, Senhor, para que nós possamos sabiamente restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração, Senhor, deixando para a nossa família, para a nossa descendência um novo céu, uma nova terra, onde as suas promessas, o seu favor vai se estabelecer, Senhor. Despede-nos na sua paz, na sua graça, leva-nos em segurança aos nossos lares, no nome de Jesus, no nome de Jesus.